Eu sou Paula Leal, estão comigo nesta edição Adalberto Piotto, Carlo Cauti, Marina Helena e Rodrigo Constantino. Vamos aos destaques de hoje. Carmen Lúcia antecipa a saída do TSE. Gilmar também voou em jatinho de Vorcaro. Senador define data para a sabatina de Messias. Todas essas notícias e muito mais você confere a partir de agora em Oeste Sem Filtro. E o senador Everton Rocha será o relator da indicação de Jorge Messias a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O relatório deve ser apresentado na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E uma apuração de Oeste mostra que o advogado-geral da União, Jorge Messias, participou de um jantar com os senadores na noite de ontem em Brasília. O ministro do Supremo, Cristiano Zanin, também esteve presente. O encontro foi realizado na casa do senador Lucas Barreto. Entre os presentes estava o senador Otto Alencar, presidente da CCJ. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não compareceu. Cristiano Zanin passou rapidamente pelo local para apoiar a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Marina Helena, muito boa noite, seja bem-vinda ao estúdio de Oeste Sem Filtro. Marina, ainda havia uma dúvida se o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, iria segurar essa indicação, porque é ele que deveria repassar isso ao presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, mas hoje, então, ele resolveu passar adiante, passar a bola, e agora, então, o Otto Alencar já tem data aí para marcar essa sabatina de Jorge Messias na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto, Constantino, Cauti, a toda a nossa audiência. Pois é, o que tinha saído, né, e saiu ainda essa semana, é que Alcolumbre estava ainda tentando negociar ali que ele poderia não pautar essa indicação até as próximas eleições, se houvesse um acordo também de não dar continuidade ao pedido da CPMI do Banco Master. Então saiu, né, que ele tentou esse acordo. Aí aqui no Brasil a gente nunca sabe se fica feliz ou triste, né? Porque será que ele pautou isso porque esse acordo não deu certo e de fato temos ainda parlamentares que querem, né, que seja instaurada uma CPI, ou será que, sei lá, outros acordos aconteceram que acabaram convencendo Davi Alcolumbre? Então, não sabemos. Quem vai relatar essa indicação é o Everton Rocha, né, do PDT do Maranhão. Sabemos que também ele é um dos investigados aí no escândalo do INSS, inclusive ele sofreu, né, um mandato de busca e apreensão, Então, enfim, vamos ver como é que vai se dar isso. É muito complicado. A gente sabe que se o Messias entrar agora, ele vai ficar por décadas no Supremo, e já temos um Supremo hoje que tem uma imagem na lama. Não tem nada no histórico do Messias até agora que nos diga que ele vai ser que ele vai trazer algum alento, né? Vamos lembrar que o Messias é o Bessias, né? O garoto de recado da Dilma, mas eu acho que mais importante do que isso é que ele foi muito importante em toda essa... Em todos os episódios que a gente está vivendo de censura aqui no nosso país. Então, ele foi importante. Não podemos esquecer também que, ainda falando de INSS, ele foi quem, ali no acordo com as pessoas que vão ser ressarcidas, né, depois de ter seu dinheiro roubado, ele fez questão de garantir que esses não pudessem fazer nenhum tipo de... depois disso, não levar um processo em relação à União. Então, essas pessoas foram roubadas e, no final das contas, elas não vão ter nem o direito de processar, né? Graças ao Messias. Além de ficar fiscalizando. Vamos lembrar que na época daqueles memes do Haddad, lembra do Tachad? Ele foi atrás também de quem que estava soltando aqueles memes, né? Também se portou por muitas vezes como advogado pessoal, não só de Lula,
como da primeira-dama, Janja, né, que tinha ali fake news, etc. Então, o histórico todo do Messias do lado do PT mostra aí que é mais uma indicação que a gente fica bastante preocupado, né, e vai ficar por muito tempo. Ele tem 46 anos, pode ficar até mais exatamente 29 anos, até os 75 anos, com aposentadoria compulsória. Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo. Consta, parece que Davi Alcolumbre desistiu de vez ali do nome preferido dele, que era Rodrigo Pacheco, e resolveu destravar o processo de vez. Agora, Otto Alencar já pode marcar a sabatina de Jorge Messias. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Marina Helena. Boa noite, Pioto, Caute, toda a audiência do Oeste. Pois é, a Marina fez menção a esse suposto acordo que estava rolando ali para o Alcolumbre postergar essa sabatina, né, que nunca é uma sabatina de verdade, parece mais um chá das 5 no Senado, até as eleições, em troca da oposição desistir de pressão por uma CPI do Banco Master. Então, uma vez que ele não cumpriu esse acordo, se é que ele existiu, vamos ver se pelo menos a gente consegue instalar uma CPMI do Banco Master, tão necessária com tudo que continua vindo à tona, né? Parece que quase toda Brasília recebeu, de alguma forma, dinheiro do Daniel Alvorcaro. Quanto ao Messias em si, eu espero realmente, né, que os senadores tenham juízo e votem contra. A população vai estar de olho, em que pese o voto ser secreto, dá para, às vezes, inferir, né, quem votou a favor ou não, e quem votar pela aceitação do Messias no STF tem que ser cobrado nas urnas. Ninguém pode votar em quem fez isso, né? O próprio deputado Nicolas Ferreira sugeriu que o PL fizesse como fez o Partido Novo, né? Colocasse como cláusula ali, né, que é preciso se posicionar publicamente em relação a isso. Por quê? Porque a Marina já explicou parte do problema. O Messias é um despachante do PT. Ele é leal ao Lula e não à Constituição. Ele é alguém que, na AGU, criou um Ministério da Verdade para perseguir a direita, que criticava Lula e Janja. Virou a advocacia geral do lulismo, né? Ele é responsável pelas prisões, de certa forma, injustas, né, políticas do 8 de janeiro. Ele ajudou a perseguir e justificar esse tipo de coisa. Então, em época de candidatura, né, os comunistas do PT frequentam até missa. Então é natural que alguém como Messias, de olho na aprovação, que está muito incerta, porque tem mais ou menos aí nos bastidores 30 votos a favor, 25 ou 26 contra e o resto indeciso, né? É natural que ele comece a fazer promessas, dizer que se arrependeu em relação a essa questão do 8 de janeiro, tudo para conseguir a aprovação. No dia seguinte, ele faz que nem o Zanin, que nem o Flávio Dino, que nem todos esses, né? Vira ali um aliado do lulismo dentro do STF, né? Então não pode ser aceito alguém jovem, sem notório saber jurídico, com esse perfil de reputação nada ilibada, né, mas sim um despachante, um vassalo do petismo, né, ele tem que ser rejeitado, né? Eu espero que os senadores façam o dever de casa. Aqui nos Estados Unidos as sabatinas são para valer, não esse chá das 5 que acontece no Brasil. E nós temos aí já, né, algumas declarações de apoio vindas de pessoas que não deveriam apoiá-lo, né? Por exemplo, o próprio ministro André Mendonça, talvez aí por espírito de corpo, por ambos se dizerem evangélicos, no caso do Messias há muita controvérsia, por ele ter sido da AGU e o Mendonça também, mas isso não é razão, né, para desejar que alguém com esse perfil faça parte do time do Supremo. O Ciro Nogueira também já declarou apoio, enfim, é preciso muita pressão da sociedade para que os senadores tenham juízo e barrem essa escolha do Lula. Telefone secreto aí de Rodrigo Constantino. Deixa eu conversar agora com a nossa repórter Berenice Leite, que tem mais informações sobre a indicação de Jorge Messias. Berê, muito boa noite, seja bem-vinda. Conta pra gente como é que tá a rotina aí de Jorge Messias nos gabinetes dos senadores, nesse momento aí de pré-sabatina, e já tem data, inclusive, marcada para a realização dessa sabatina na CCJ. Berê, boa noite.
Boa noite, Paula. Boa noite a você e a todos da nossa audiência. Temos uma data, 29 de abril, cronograma. Hoje temos a confirmação, né? Já havia sido cogitado que o relator, quem vai defender nessa sabatina a permanência, a indicação, melhor dizendo, do presidente Lula para que Jorge Messias ocupe essa cadeira do Supremo, é o senador Everton Rocha, que foi relator também à época da indicação de Flávio Dino. Apesar do nome dele não estar sendo nada bom aqui, né, nos corredores do Senado, em virtude do escândalo do INSS. Bom, ele, o relator, já adiantou que vai dar um parecer favorável e na outra semana, né, parecer então na quarta-feira da semana que vem, e na outra, dia 29, teremos a sabatina, e como vocês sabem, logo depois de haver a aprovação do relatório, já encaminham ali para o plenário, então, no mesmo dia, se houver maioria absoluta, 41 senadores, o Messias pode, então, se tornar o novo ministro do Supremo. Agora, o que nós estamos ouvindo aqui nos bastidores, né? Desde que o presidente Lula, no ano passado, falou sobre indicar ele, contrariou o Alcolumbre, que queria ali a indicação de Rodrigo Pacheco, já se passaram 132 dias. De lá para cá, 70 gabinetes foram visitados, Paulo, inclusive com negativas de senadores com quem eu conversei esta semana. Falaram que receberam a visita, senadores de partidos de centro, viu? Receberam a visita do Messias e que disseram ali que votariam contra. É claro que o voto é secreto, mas muitos senadores se posicionando publicamente, inclusive por ser ano eleitoral, acreditam que negar, né, dizer aos eleitores que não aprovam essa sabatina, não aprovam o nome do Messias, isso pode repercutir de forma positiva, inclusive, para angariar votos neste ano. Agora, esse jantar que aconteceu ontem também na casa do senador Lucas Barreto, vale destacar que ele é do PSD, e o PSD é a bancada com o maior número de senadores. Então, diante disso, a gente já imagina, né, que o jantar ontem foi bem produtivo, até porque depois disso tivemos agora a data sendo marcada, o que foi visto inclusive como um aceno para o presidente Lula, um aceno de Davi Alcolumbre, justamente porque ontem ele também fez um aceno à oposição, marcando, dizendo que vai marcar a sessão do Congresso e vai pautar a dosimetria. Paulo. Ô, Berê, só rapidamente conta pra gente, você está na Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador, é isso? Notei que o cenário está diferente, Berê. É isso, dei um pulinho aqui hoje, estou em Salvador, mais precisamente na Assembleia Legislativa da Bahia, onde nesse momento acontece uma sessão em homenagem ao Clezão, que é baiano. As filhas dele, a esposa do Clériston, estão aqui nesse momento recebendo aí a maior comenda que um baiano pode receber, né? E vocês estão vendo imagens de agora há pouco e ao vivo. Nesse momento também a homenagem acontecendo aqui atrás de mim. Clezão que poderia, nesse momento, estar sendo beneficiado também com esse PL, enfim, da dosimetria, mas que acabou morrendo por uma omissão do Estado, né, Paulo? Berenice Leite, então, obrigada pelas informações, obrigada, bom trabalho para você aí em Salvador. Qualquer atualização, você volta conosco. Adalberto Piotto, boa noite, seja bem-vinda. A Berê nos trouxe essa informação aí da peregrinação para essa sabatina, sempre muito comum entre os indicados a uma vaga ao Supremo. Então, Jorge Messias já visitou cerca de 70 gabinetes. A gente lembra que ele precisa de 41 votos para ser aprovado pelo Senado Federal, essa nova vaga deixada pela aposentadoria precoce de Luiz Roberto Barroso. Boa noite. Boa noite, Paula Marina, seja bem-vinda. Consta, Caute, a todos que nos acompanham, acho que o Consta e a Marina já mencionaram aí, o Messias criou um órgão de censura dentro da Advocacia Geral da União, o tal da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Além de tudo, é dissimulado. Chamar órgão de censura de democracia, de defesa da democracia, é um sujeito dissimulado. Garoto de recado da Dilma para burlar justamente a justiça. Você se lembra que ele seria, olha, leva para o Lula, o Messias, como ela chamava, né? Leva para o Lula, se por um acaso chegar lá para prendê-lo, diz que, olha, ele só vai ser julgado pelo Supremo, enfim, aquelas coisas todas como uma indicação dele, uma nomeação dele para ser ministro.
e, obviamente, protelar qualquer medida contra ele. Bom, o caso do INSS, que a Marina já citou, ou seja, ele fez um esforço danado para que as pessoas não pudessem recorrer à justiça depois de uma tentativa de acordo ali, um acordo ruim para as pessoas, e transformou a Advocacia Geral da União, na verdade, em defesa de qualquer pessoa do governo, sobretudo veio a primeira-dama. Ele fez a defesa, inclusive, do Alexandre de Moraes. Qual é o notório saber jurídico do Messias? Alguém conhece? É alguém que publicou livros, teses, organizou, digamos, discussões sobre o direito brasileiro, a história das constituições, o direito aplicado? Qual é a opinião do Messias, por exemplo, neste momento, sobre todas as afrontas que a Constituição sofreu recentemente? Qual a opinião dele, por exemplo, do julgamento do Supremo Tribunal recente agora da trama golpista? O voto do ministro, por exemplo, Fux, e o voto dos outros ministros da primeira turma. Fala para ele fazer uma análise da Constituição brasileira, à luz da Constituição brasileira, do que foram aqueles votos. Eu preciso de elementos. Se vai ser ministro do Supremo, já chega as, digamos, nulidades que temos lá no Supremo Tribunal Federal. E temos algumas nulidades, sabemos, indicadas pelo PT, sobretudo. Né? Aliás, indicadas pelo PT. Então, quer dizer, qual é exatamente a proposta que se tem com o Messias? É um trabalho político, é indicação de hoje no Brasil, não só hoje, há muito tempo, indicação de presidente para ministro do Supremo, é demonstração de força ou não política dentro do Senado da República. Não tem sabatina, não se fez sabatina. A última sabatina, que foi a do Dino, que junto com o do Procurador-Geral, né, Paula, lembramos aqui, então o presidente da CCJ era o Davi Alcolumbre, ele colocou as duas ao mesmo tempo. Você fazia pergunta, o sujeito, várias perguntas, depois ele te respondia, ou seja, não tinha, né, o que se chama exatamente de um debate, vai e volta, para saber. Não, ou seja, o Davi Alcolumbre recebeu alguma coisa, um favor, uma promessa, um sinal, alguma coisa, porque de graça parece que não foi. Eu não estou nem falando de vantagens indevidas, eu não sei. Só estou dizendo que por que segurou tanto tempo e agora aqueceu o pedido do presidente. Para o bem do país, essa indicação deveria ficar, obviamente que deixaria de existir, mas qualquer nome novo no Supremo Tribunal Federal só poderia acontecer no ano que vem. Porque o Davi Alcolumbre precisa explicar por que ele mudou de ideia. Não basta só acenos também ao governo, como em tese fez a oposição dizendo que pode pautar o PL da dosimetria. Davi Alcolumbre não tem um histórico bom com indicação de ministro supremo, nem como presidente da CCJ, é tão bom agora como presidente do Senado. Já temos novidade e atualização sobre a data para análise dos vetos do projeto de lei da dosimetria. Deixa eu chamar Carlo Cauti. Boa noite, seja bem-vindo direto de Porto Alegre. O Cauti foi cobrir aí o Fórum da Liberdade, daqui a pouquinho ele traz mais informações para a gente. Cauti, agora falando aí sobre essa sabatina de Jorge Messias, a nossa repórter Berenice Leite estava na Assembleia da Bahia também para cobrir a homenagem ao Clezão, que morreu na prisão, ele que foi preso por envolvimento nos atos do 8 de janeiro. E a gente traz essa informação, Cauti, que Davi Alcolumbre marcou a análise dos vetos do PL da dosimetria um dia depois da sabatina de Jorge Messias na CCJ. Então, a sabatina será no dia 29 de abril e a análise do veto do PL da dosimetria será no dia seguinte, no dia 30 de abril, Cauti. Aí algumas coincidências, né, para a gente analisar politicamente esse xadrez e o agendamento dessas duas datas. Boa noite. Nunca é coincidência no Senado com Davi Alcolumbre. Boa noite Paula, boa noite Marina, boa noite Piotto, boa noite Consta, boa noite ao nosso público. Estamos aqui em Porto Alegre, então já peço perdão pelo áudio, mas está acontecendo agora a premiação do nosso André Marcília, justamente nesse momento. Está todo mundo de pé aplaudindo ele, então o barulho está aí um pouco forte. Mas falando agora sobre esta, vamos dizer assim, tentativa do Davi Alcolumbre de forçar a barra, de forçar a mão dos senadores, esse do ut des, como se fala em latim, você me vota isso em troca do outro, né? Você me vota um Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal em troca do voto do veto. A ver se os senadores da República vão aceitar, né, esse tipo de negociata. Lembrando que Jorge Messias precisa de 17 votos na CCJ, se não me engano, temos 10 que já se manifestaram
a favor, 6 contra e 11 indecisos. E depois disso, precisa de 41 votos no Senado Federal. Até o momento não tem ainda certeza de um número de votos adequados suficientes para aprovar a sabatina de Jorge Messias. Tomara que essa sabatina seja um pouco menos indigna, né, um pouco menos vergonhosa do que a sabatina que eu mesmo presenciei lá no Senado Federal, quando o Flávio Dino e o Procurador-Geral da República, Paulo Bonet, foram sabatinados de forma, francamente, absolutamente inadequada, para usar um termo elegante, por parte de nossos senadores. Eu me lembro perguntas absolutamente ínfimas em termos de qualidade, de peso, em tentativa de colocar em dificuldade o Flávio Dino e o Bonet. E, ao mesmo tempo, eu espero que os eleitores se lembrem dos senadores que votaram ou votarão a favor do Jorge Messias no STF, porque lembramos que há senadores que no passado e ainda hoje se recusam a dizer se votaram a favor ou contra o Flávio Dino. Um deles é o Sérgio Moro. Temos também senadores da direita que já manifestaram seu voto a favor do Jorge Messias. Um deles é o Ciro Nogueira, que vai para a tentativa de reeleição lá no Piauí, e, portanto, é dever do eleitorado se lembrar destas posições, caso o Messias seja aprovado, desse dano que esses senadores vão fazer para a República. E lembramos também que, considerando o histórico do Messias, como justamente a Marina, o Consta e o Piotr já falaram, o Senado Federal tem o dever de rejeitar esta nomeação absolutamente imprópria, pela ausência de notável saber jurídico de Jorge Messias e pelo histórico também de garoto de recados, de office boy da Dilma e do Lula, e também de censor geral da República. Marina, atualização importante sobre a análise desse veto, 3 meses depois do presidente Lula vetar integralmente o projeto de lei da dosimetria. Então, Davi Alcolumbre, enfim, depois de 3 meses, vai marcar a primeira sessão conjunta do ano de 2026. É preciso deixar isso registrado e aí, então, esse PL, os vetos serão analisados pelos parlamentares. Pois é, o veto macabro, né, de Lula, porque ele fez isso exatamente no dia 8 de janeiro, né? Ele fez questão de usar essa data. Lula, que falou tanto da pacificação do país, né, inacreditável, usa isso nessa prisão desses inocentes. Eu estava vendo aqui, Paula, a Berê, né, lá na homenagem feita ao Clezão, eu lembrei do documentário que a Oeste fez aqui, que eu produzi dos manifestantes do 8 de janeiro, e uma das coisas mais marcantes para mim foi exatamente o depoimento dos familiares do Clezão, dizendo que no dia, né, do seu enterro eles usaram a mesma camiseta que eles mandaram fazer quando tinham certeza que ele seria solto depois do parecer da PGR, parecer que ficou engavetado por Alexandre de Moraes, e o que acabou levando à morte do Clezão. Então, todos eles têm sangue nas mãos. Aliás, o Messias, né, agora voltou a viralizar um vídeo dele em que ele fala na entrevista, ele, né, ali com toda pompa e circunstância, ele se gaba literalmente de ter sido ele quem pediu a prisão desses manifestantes, que lá na hora foi ele que foi até o ministro Alexandre de Moraes para pedir a prisão desses manifestantes. Então, aquela emboscada, né, vamos lembrar que quase 2.000 pessoas foram presas no dia seguinte no QG ali do Exército. Então, pessoas tinham ali vendedores ambulantes, motoristas de aplicativo, gente que nunca pisou na esplanada e que foi presa. Então, assim, é inacreditável. Não só o sangue dele, né? A gente acabou de ver a morte também de um exilado, José Éder, também um adestrador de animais, que morreu também exilado na Argentina. Então, é isso, é esse o veto que o Lula fez questão de dar no dia 8 de janeiro, exatamente quando se completou 3 anos desse absurdo. E agora, finalmente, vai ter essa votação, ao que tudo indica, já tem maioria, né, para derrubar esse veto. Agora, é inacreditável que ele tem o poder de segurar isso. Gente, isso é a primeira coisa que precisa mudar
no próximo, né, turno legislativo. Os parlamentares, eles têm que alterar isso. Não é possível que um presidente de uma casa tenha tamanho poder a ponto do Alcolumbre dizer: nem com 81 assinaturas eu não pauto um impeachment de ministro do Supremo. Como assim? Então quer dizer que tem ampla maioria para derrubar um veto presidencial. O parlamento já aprovou, né? Agora tem a maioria para derrubar o veto e ele não pauta e ele pode segurar. A mesma coisa vale para impeachment de ministro supremo e o que quer que seja. Então é um absurdo. Mesmo se você for pensar, a sabatina, porque realmente a gente torce para que não exista a sabatina do Messias, mas está certo isso ficar concentrado no poder de uma pessoa decidir se vai ou não indicar. Imagina só, a gente vai ter 3 indicações para o próximo presidente, né, de ministros do Supremo. Imagina só se um presidente lá da casa decide que não vai pautar nenhuma, vai esperar o próximo. Agora pode isso também? Então a gente chegou nesse absurdo, que é isso, ele podia passar aí até as eleições sem ter nenhuma sessão do Congresso e tá tudo bem. Então isso precisa realmente mudar urgentemente. Dito isso, voltando à dosimetria, esperamos que isso passe. Parece que nessas negociações ali estava tudo envolvido, né? Que ele conversou com as lideranças e que foi discutido tanto a questão da sabatina do Messias quanto a questão da dosimetria e também a CPMI do Banco Master. Então agora já sabemos aí, né? Tanto a sabatina do Messias quanto a dosimetria. Ficamos no aguardo para saber se a gente vai ter alguma boa surpresa em relação à CPMI. Esses 2 itens foram destravados, então, sabatina e PL da dosimetria. Resta saber o que eles farão em relação à instalação de uma CPI para investigar o Master. Consta, só para a gente lembrar a votação, né, em relação ao PL da dosimetria, na Câmara dos Deputados, 291 votos favoráveis, no Senado, 48 votos. Então, é muito provável que tenha ali o ambiente favorável à derrubada do veto integral do presidente Lula em relação a esse projeto. E, claro, todos ali têm uma urgência, né? A Marina trouxe alguns casos, a gente falou do Clezão, tem a Débora do Batom, que segue em prisão domiciliar, foi condenada a 14 anos e outros tantos casos envolvendo o 8 de janeiro. Pois é um absurdo realmente, como disse a Marina, o presidente do Senado ter esse poder todo, né, de postergar aquilo que a imensa maioria já mostrou que quer derrubar, né, o veto do Lula quanto ao PL da dosimetria. Nós temos aqui que dar mérito ao deputado Nicolas Ferreira. Ele gravou um vídeo cobrando o Alcolumbre que chegou a mais de 100 milhões de visualizações. Isso é muita pressão. Depois ele teve tete-a-tete com o senador e cobrou olho no olho, inclusive levando alguns dos familiares desses presos do 8 de janeiro. Então ele teve mérito nisso, né? Claro que ele não fez sozinho, mas ele teve muito mérito. E por falar no Nicolas, deixa eu só consertar o que eu disse, porque eu me enganei falando que o Novo tinha instituído que era preciso expor essa questão do voto do Messias, e o Nicolas pediu o mesmo para o PL, mas era sobre impeachment do ministro nas eleições. É claro que acaba servindo para o mesmo propósito, né? Quem quer aprovar um impeachment para figuras como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, obviamente quer vetar alguém como Messias por motivos muito similares no Supremo. Tá, então a gente tem de aguardar essa dobradinha, Piotr, para a semana ali do dia 29 e 30 de abril, quando vamos decidir aí, o Senado, o Parlamento vai decidir a respeito da sabatina de Messias e o PL da dosimetria. Agora, por que é preciso esperar tanto tempo para analisar o PL da dosimetria, que já deveria ter sido analisado na primeira semana de fevereiro, quando o Congresso voltou aos trabalhos? Vamos lá, o que é urgente nesse momento? Que pode beneficiar pessoas que estão presas injustamente no entendimento do próprio Congresso Nacional? Foi por isso que aprovou o projeto da dosimetria, que foi uma saída costurada ali diante da impossibilidade da anistia. E olha que, vamos só lembrar, né, naquele momento o Supremo ainda estava forte quando se votou a dosimetria. Hoje o Supremo não está tão forte assim, não. Hoje tem 2 ministros assim, atolados até o pescoço em acusações de, por exemplo, enriquecimento ilícito, usando o cargo. Essa a denúncia que se faz e a investigação que se tem. O contrato, obviamente, o Tayaya, o contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes com Daniel Vorcari e tudo mais. Por quê? Porque, por exemplo, a votação do Messias não é urgente. Não tem urgência. Nada vai acontecer se for um dia ou na semana seguinte. Agora, essas pessoas que estão presas, estão presas estão esperando isso há muito tempo. Mas veja só, olha
o narcisismo do presidente do Congresso Nacional, ele marca a sessão no Senado da República, na Comissão de Constituição e Justiça, né? dessa análise da proposição do presidente indicando o Messias ao Supremo para um dia. No dia seguinte, aí sim tem sessão do Congresso Nacional para, tudo indica, derrubar o veto do presidente Lula. Esse veto macabro, como mencionou a Marina agora há pouco, esperou dia 8. O PT não tem nenhum sentimento em relação àquelas pessoas. O PT não tem nenhum sentimento em relação às afrontas à Constituição. O PT não tem nenhum sentimento aos abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal em relação a essas pessoas que não tiveram devido processo legal, tampouco direito à ampla defesa e foram condenadas injustamente numa corte que não lhes cabe julgar, como é o Supremo Tribunal Federal. Elas não têm foro por prerrogativa de função, ou seja, esse que alguns políticos têm e, portanto, só podem ser julgados dentro do Supremo. Tudo foi macabro nessa história, a começar daquele malfadado inquérito 4781, lá de 2019, quando começou a degringolar completamente a vida brasileira por ação do Supremo Tribunal Federal. Determinação do Toffoli, então presidente, que instaurou ilegalmente, de ofício, este inquérito e nomeou sem sorteio Alexandre de Moraes. Curiosamente, são os dois que estão agora na berlinda nessa investigação em relação às influências, por exemplo, do Banco Master ali dentro do Supremo Tribunal Federal, que hoje, convenhamos, por culpa própria, está na lama. A mais alta corte do país tem problemas internos, vem de dentro os problemas do Supremo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também viajou em avião da empresa ligada ao Banco Master. O deslocamento ocorreu entre Mato Grosso e Brasília em fevereiro de 2025. A aeronave era da empresa Prime U, que tinha o empresário Daniel Vorcaro como sócio. O ministro afirmou que aceitou uma carona de um empresário e que não tinha relação direta com Vorcaro. A empresa Prime U confirmou a viagem, mas negou o vínculo entre os envolvidos. Consta, com o caso aí, chegamos a 4 ministros do Supremo citados em viagens em aeronaves aí ligadas ao caso do Banco Master. É o que sabemos, 4. Dias Toffoli, ministro Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques e agora então vem à tona essa informação envolvendo o ministro Gilmar Mendes. Pois é, eu vou fazer antes um disclaimer, né? Não é porque andou no jatinho da empresa do Vorcaro ou recebeu recursos do Banco Master antes da liquidação pelo Banco Central que existe um ilícito comprovado. Pode ser o caso de serviços prestados de fato, ou uma carona sem realmente o conhecimento de quem era o dono do avião, alguma coisa assim. Dito isso, né, é tudo muito suspeito. O que fica parecendo, Paula, é que o Master realmente era uma grande lavanderia da elite política e do Poder Judiciário e, quiçá, do crime organizado, né, do PCC, no Brasil. É isso que está parecendo, porque é tanta gente envolvida que a gente começa a entender melhor a Operação Abafa, né? Quer dizer, hoje mesmo saiu a informação de que a empresa do Marconi Perillo recebeu 14,5 milhões do Banco Master. O Master pagou também 5,1 milhões a Gustavo Loyola, ex-presidente do BC. Né? Até o Léo Dias, né, influencer de fofoca, teria recebido quase 10 milhões de reais. Fora isso, temos aquela lista que a Malu Gaspar já apresentou ali, que tem 10 milhões para o Temer, tem 8 milhões para o Guido Mantega, tem 2 e pouco milhões para o ex-ministro Lewandowski, o que mostra que não dá para o Lula se livrar disso, fazer discursinho para o companheiro Alexandre de Moraes, né, que ele deveria admitir que a mulher trabalha com o que quiser e apenas ele se considera suspeito, impedido e nada mais, né? Como se isso bastasse depois de um contrato de 129 milhões de reais, dos quais 80 milhões foram realmente transferidos em 2 anos, o que casa certinho ali com os 3 milhões e meio mensais, né, que foram divulgados pelo contrato. É muita gente envolvida, muita gente, né? O Rueda do União Brasil, 1 milhão, não dá nem para lembrar todos os nomes que já vieram à tona de cabeça, você tem que colar, né? Você tem que olhar a lista. Então, esse é o meu receio maior, né? Quando envolve quase toda a República podre, né, a gente imagina que vai ter algum tipo de acordão aí, de operação abafa para impedir a investigação e a punição dos envolvidos. Quem está de fora até agora?
o Bolsonaro, né, como o próprio Emílio Surita disse, né, aquele que está preso com soluço, né, o Jair Bolsonaro e sua família, bastante gente do PL, acho que o Partido Novo na íntegra, e mais alguns, né, da imprensa e da política mesmo. Agora, o Metrópolis, o site Metrópolis, recebeu quase 30 milhões que foram imediatamente transferidos para a conta do ex-senador que já foi preso, Estevão, né? Então, de novo, quem é que ficou fora? Essa é a pergunta que a gente faz, né? Quem que não se lambuzou nessa farra? Deixa eu aproveitar a colinha, Consta, para trazer também o rol dos voos, né, dos jatinhos ligados ao empresário Daniel Vorcaro, que, claro, movimentaram Brasília nos últimos anos. A empresa Prime U, da qual o Vorcaro foi sócio, realizou pelo menos 161 voos saindo da capital federal entre 2023 e 2025. Isso representa, em média, uma decolagem a cada 6 dias. No mesmo período, os jatos da empresa pousaram mais de 160 vezes em Brasília. Já os aviões particulares de Daniel Vorcaro tiveram pelo menos 55 pousos na capital. Nesse caso, a frequência foi menor, com chegada a cada 17 dias em média. Caute, o tráfego aéreo de Brasília aí com os jatinhos da frota de Daniel Vorcaro não pararam ali, principalmente entre os anos ali de 23 a 25. Agora deu uma acalmada no trânsito aéreo. Eram 2 frotas que voavam com frequência de Brasília para o resto do Brasil. A do Supremo Tribunal Federal, paga por nós, e do Daniel Vorcaro, que também era paga por nós através do Banco Master e dos bilhões de reais que ele acabou pegando e acabou forçando o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, a devolver, né, a pagar, a cobrir esse rombo bilionário que vai ser coberto pelos bancos e, portanto, por todo o sistema financeiro nacional. Agora, é interessante notar que todo mundo viajou em aviões, em jatinhos do Daniel Vorcaro, mas ninguém conhecia o Vorcaro, né? Todo mundo viajou em jatinhos de luxo e ninguém sabia quem estava pagando o jatinho, ninguém sabia, né, quem era o patrocinador, o generoso patrocinador dessas dezenas, centenas de viagens, muitas vezes para locais exóticos, né? Então, é tudo muito curioso e, francamente, é pouco crível, né, que ninguém soubesse quem estava por trás disso tudo, até porque Daniel Vorcaro tinha um trânsito muito importante lá em Brasília. Lembramos as festas que ele fazia em sua mansão em Brasília, festas das quais o próprio ministro Alexandre de Moraes participou. Temos também as festas em Trancoso, na Bahia, onde vários políticos também participaram. Então, assim, é impossível que ninguém conhecesse Daniel Vorcaro lá no Supremo Tribunal Federal, e é impossível que quem pegou jatinhos dele, o pior do que dele, ou da empresa dele, jatinhos do Zettel, né, do cunhado dele envolvido na lavagem de dinheiro do PCC em fundos administrados por ele. Então é impossível que ninguém soubesse qual era o histórico, quem eram essas pessoas e também quais eram os interesses espúrios dessas pessoas. Agora, a questão que tem que ser demonstrada é até que ponto chega esse envolvimento e se isso foi algo que vai além do aceitável, portanto tem que ter consequências. E também, complementando aquilo que o Consta estava falando, todo mundo em Brasília se lambuzou com o dinheiro do Banco Master, todo mundo, boa parte da velha mídia também teve algum tipo de patrocínio, no caso do Metrópolis, até dinheiro que foi direto para a conta do Luiz Estevão. A Oeste não. E a Oeste nunca recebeu um tostão disso tudo e nem vai receber, né, no futuro de, por exemplo, empresas ligadas a governos estaduais, a governos federais, a municípios, que a Oeste não recebe um tostão de dinheiro público. Então já aproveito para relembrar isso ao nosso público, a nossa independência, a nossa autonomia editorial é garantida também graças a nossos assinantes. E não precisamos desse dinheiro que a velha mídia acabou recebendo direta ou indiretamente e que acabou influenciando com certeza as suas linhas editoriais. A Oeste mantém a própria linha editorial, a própria independência, graças aos nossos assinantes. E a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, anunciou que vai antecipar a saída da presidência da Corte. Há sempre esse tempo dividido entre os 2 gabinetes, o que dificulta o desempenho em um deles. Por isso eu decidi que, ao invés de deixar para o último dia de mandato, 3 de junho, a sucessão na presidência deste Tribunal Superior Eleitoral,
iniciar o procedimento para a eleição dos novos dirigentes da Casa e o processo de transição para equilíbrio e calma na passagem das funções aos que dirigirão a Justiça Eleitoral brasileira e conduzirão o processo de outubro de 2026. Com essa decisão, eu posso voltar integralmente às minhas funções no Supremo Tribunal Federal, com a certeza de que os ministros garantirão de forma republicana e democrática as eleições de 2026. A eleição para a nova presidência foi marcada para o dia 14 de abril. A posse do novo presidente e do vice está prevista para maio. O ministro Nunes Marques é o nome indicado para assumir a presidência da Corte. Consta. Vamos lá, o mandato da ministra Carmen Lúcia na presidência do TSE se encerraria em 3 de junho, mas ela resolveu antecipar e deu aí como justificativa que o próximo presidente vai ter mais tempo para organizar as eleições e ela também vai poder se dedicar mais às atribuições do Supremo. Vale lembrar que ela foi designada pelo ministro Edson Fachin para comandar ali o Código de Ética do Supremo Tribunal Federal. Agora, colou aí essa justificativa da ministra Carmen Lúcia, Consta? Olha, eu não sei qual é o verdadeiro motivo, né? Qual a intenção real que está por trás disso. A explicação parece razoável e, cá entre nós, né, o gesto é positivo, seja lá com boa intenção ou não, né? Vai realmente permitir mais tempo ao Nunes Marques para preparar todo o processo eleitoral, né? Eu lembro até de uma das últimas conversas que eu tive, acho que a última conversa que eu tive pessoalmente com Jair Bolsonaro, aqui nos Estados Unidos, aqui em Miami, né, ele colocando para mim que a mudança de comando no TSE era um fator importante para ter uma eleição mais justa ou transparente, né, porque a gente sabe o que o TSE fez no verão passado, né, ele agiu como não um árbitro imparcial, mas como um jogador do time lulista, né, proibindo Jovem Pan, Gazeta do Povo, de mostrarem elos históricos do Lula com ditadores comunistas, de chamá-lo de descondenado, né? De ladrão, nem se fala. Então, houve ali toda uma influência para proteger o Lula e para punir, de certa forma, o Bolsonaro, que não podia nem mostrar imagens de manifestações como o 7 de setembro ou da ida dele à Inglaterra para o funeral da rainha, né? Então, espero que o Nunes Marques faça uma gestão do processo eleitoral realmente mais fair, mais justa, né? E também temos a mudança no comando do governo americano. Sai Joe Biden, que mandou emissários da CIA e do Pentágono para mandar recadinhos para as autoridades brasileiras e usou a USAID para financiar a escolinha do professor Barroso no TSE à época, né? Quer dizer, chamavam o Felipe Neto para discutir democracia, né? Então, aquilo ali também foi uma forma, claro, de tentar dar preferência a um dos candidatos, né? Com recursos do governo americano. Agora temos o governo Trump, que não sei se quer se meter ou não na eleição brasileira, acho que tem muito receio de ser acusado disso, né? Isso é coisa muito séria nos Estados Unidos, mas, pelo menos, né, não vai ajudar o Lula, né? E talvez exista ali um escrutínio, né, maior em relação à questão da transparência e principalmente da postura do TSE. Então, é boa notícia que alguém como a Carmen Lúcia, que a imprensa adora, mas que é aquela que disse o cala a boca já morreu, depois reconheceu que a censura prévia ao Brasil Paralelo, com um documentário sobre Bolsonaro, era censura, mas por causas excepcionalíssimas até a eleição, tudo bem. Enfim, até segunda-feira, que talvez seja do ano 2036, vai saber, né? Então a Carmen Lúcia não engana mais ninguém, né? Ela gosta muito de poetizar os seus votos, mas no fundo, ela defende as causas mais absurdas que existem. Então sai logo do TSE e deixa o Cássio Nunes tentar dar uma lufada de ar fresco aí na organização. Piotr, como é que você avalia a justificativa da ministra Carmen Lúcia para sair um pouco mais cedo da chefia do TSE? As razões, como já mencionou Constantino, eu não faço a menor ideia. Mas acreditando no que ela disse, e ela faz questão de dizer claramente,
o próximo presidente do TSE agora terá mais tempo para organizar a sua equipe e as eleições de outubro. Por esse aspecto, sim. Mas se isso é tão importante, então que mude também as regras. Então, já que ele vai começar em abril, que ele deixe também em abril, lá daqui a 2 anos, para que o outro presidente, o próximo presidente do TSE, também tenha, digamos, esse tempo maior. Faria sentido. Talvez ela esteja apontando ali algo que não é muito bom, né? Então vamos corrigir. Ela corrige com uma decisão própria dela. Mas a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, tem uns votos que chamam a atenção, né? Ela foi motivo de orgulho no Supremo na época do Mensalão, em que ela falava justamente sobre Caixa 2, e ao mesmo tempo tem esse voto da censura. A Constituição brasileira e o Constituinte escreveu de uma maneira tão cristalina, tão simples de compreensão: censura prévia é vedada. Não precisa ser genial para chegar a essa conclusão, porque basta ler e interpretar o texto, mas é um texto simples de interpretação. Ela mesmo assim considerou. Ela chamou recentemente, se referiu a mais de 200 milhões de pequenos tiranos no Brasil. É uma transformação que realmente é lamentável para o histórico. Mas, enfim, ela é quem responde pela história dela. Isso é ruim. É verdade também que durante o mandato dela, nas eleições municipais recentes, veja a coincidência, a oposição ao governo Lula, ou seja, partidos que não fazem parte do governo verdadeiramente, tiveram a supremacia da eleição, ou seja, foram os mais bem votados nas prefeituras. E ela organizou uma eleição bem menos barulhenta, ou quase nada barulhenta, se comparado, por exemplo, àquele arbítrio e abuso que foi a presidência do TSE, cheia de irregularidades. Basta ver a vaza-toga do ministro irregularidades e ilegalidades durante a gestão do ministro Alexandre de Moraes, que criou até aquele, um órgão também desses de ficar investigando as pessoas. Ou seja, a Carmen Lúcia tem sinais mistos, né? A história dela no Supremo tem sinais mistos, mas nesse caso especificamente não é ruim. Agora, o Cássio Nunes chega para presidir o TSE com problemas em relação à situação do fígado, tendo que se explicar. Que coisa essa lista do Vorcaro, né? E a gente precisa aguardar como vai ser o perfil de Cássio Nunes Marques à frente do TSE. Ele terá como vice o ministro André Mendonça. Vai ser essa dobradinha para as eleições de 2026, Marina. Pois é, essa eleição vai ser muito importante. Me preocuparia muito se fosse a ministra Carmen Lúcia, não só pela censura ao documentário, né, que ela disse que Cala a Boca já morreu, mas até as eleições a gente aceita, mas também depois que ela se referiu, né, aos 213 milhões de pequenos tiranos, né, naquele voto que ela deu em relação à censura. Então, por que eu estou falando isso? Porque essas eleições, gente, muito provavelmente vão ser decididas nas redes sociais. E não é à toa que o STF ficou, né, simplesmente está tentando de todas as maneiras, tanto o STF quanto o governo Lula, calar a boca das pessoas nas redes sociais, de alguma maneira praticar a censura. Hoje até eu estava falando aqui com a Paula, que saiu uma pesquisa que eu fiquei bastante impressionada com os números, que mostram que a população hoje em dia desconfia muito mais dos veículos tradicionais do que das redes sociais. Olha que interessante, 48% dos que responderam à pesquisa disseram desconfiar das informações recebidas nos veículos tradicionais de imprensa, enquanto 39% desconfiam das informações recebidas nas redes e 42% desconfiam naquilo que elas recebem de videozinhos e tal pelo WhatsApp. Pelas mensagerias. E mais, perguntam também como é que elas se informam. E 60% dizem que por aplicativos de mensagem, 52% por vídeos curtos, Instagram, TikTok, etc., e 45% pelos telejornais. Então, isso aqui mostra que, de fato, as redes sociais, hoje em dia, né, elas de fato são utilizadas como veículo de informação com maior credibilidade até do que os veículos de mídia tradicional. E aí, isso aí é o resultado, né, do que aconteceu nas últimas décadas, em que a gente vê aí a militância de esquerda tomando conta, assim, dos veículos de mídia tradicional. Então, aí o resultado está aqui. Ninguém mais acredita
no que eles falam. Então, é bem interessante, isso mostra a responsabilidade, né, de Nunes Marques, ali André Mendonça na vice-presidência do TSE, nessas eleições que serão decididas nas redes sociais. Quer complementar, Piotr? Não, só um ponto também, a questão dos 213, foi isso que ela mencionou, né? 213 milhões de pequenos tiranos. Dos pequenos tiranos, é dessas coisas também que ela, em algum dia, ela vai ter que revisitar essa declaração, porque é completamente sem sentido. Nós temos hoje, e ela sabe como era a vida brasileira antes do inquérito 4781, o desgraçado inquérito do fim do mundo, apelidado pelo ministro Marco Aurélio, e ela sabe como é a vida brasileira hoje. O 4781, esse inquérito que, pelo visto, ela não reclama, afrontou a vida brasileira como ela costumava ser. Os bastidores de Brasília nunca estiveram tão agitados. A indicação de Jorge, Messias para o Supremo Tribunal Federal entra em fase decisiva com a marcação da sabatina na CCJ para o dia 29 de abril. O movimento ocorre em meio a suspeitas de um grande acordo político liderado por Davi Alcolumbre, que parece ter destravado a indicação de Lula em troca de manobras que envolvem desde o PL da dosimetria até a contenção de danos sobre o Banco Master. Ao mesmo tempo, a pressão sobre o STF aumenta com a revelação de que 4 ministros, incluindo Gilmar Mendes, teriam utilizado aeronaves ligadas ao empresário Daniel Vorcaro. No campo eleitoral, a antecipação da saída de Carmen Lúcia do TSE passa o bastão para Nunes Marques, um movimento que pode oxigenar a transparência para o pleito de 2026. São fatos que expõem as entranhas do poder e o distanciamento entre as decisões da capital e os anseios da população. Acompanharemos de perto cada desdobramento desse xadrez político. Obrigado por acompanhar o Alerta Brasil News. Se este conteúdo foi importante para você, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like para fortalecer nossa cobertura independente. Até a próxima!